Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Provérbios 4 ele vai falar de uma série de atitudes importantes da parte de cada um de nós que nós aprendemos, dentre outras coisas, não só a respeito do entendimento, diz o verso 1, mas também a boa doutrina e o meu ensino. Ele vai dizer no verso 3 que ele era filho em companhia de seu pai, tenro e único diante de sua mãe. E ele me ensinava e me dizia, e mostra que seu pai, Davi, ensinava a Salomão quando Salomão era pequeno. E aqui é a prova de que Salomão, agora na fase adulta, se utiliza dos ensinos que ele havia aprendido com a vida de seu pai, né? Dentre as coisas que Salomão vai relembrar que ele havia aprendido de seu pai, ele diz no verso 26 do capítulo 4 e do verso 6 do capítulo 5. Capítulo 4, verso 26 diz, pondera a vereda de teus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Quer dizer, ele dá uma série de dicas, de conselhos, de direções que ele está lembrando da vida de Davi e diz, pondera a respeito disso. Capítulo 5, verso 5, ele vai falar agora da mulher errante, da mulher adulta, e ele diz, os seus pés desta mulher, ou deste homem, tanto faz, né? Mas do adultério em si, descem à morte, seus passos conduzem-na ao inferno, ela não pondera a vereda da vida. Percebe que interessante? As pessoas que passam pelo erro, passam sem ponderar quais são as implicações de seu caminho. O Francis Schaeffer fala um negócio interessante, na época que ele escreveu era a época do Walkman, lembra, né? Hoje em dia é do iPod e por aí vai. Mas ele diz que as pessoas ouviam o Walkman direto, 24 horas por dia. Uma das coisas, uma das explicações possíveis é porque elas não querem ponderar sobre nada. É muito interessante. As pessoas estão com a cabeça cheia de coisas, mas gastam pouco tempo ponderando sobre as coisas. Porque a ponderação, necessariamente, ela vai conduzir a uma mudança de rumo, a uma maior consciência do caminho que você tem tomado. E aí as pessoas não querem. E eu fico a me perguntar se a grande quantidade de pessoas que se utiliza de substâncias para ter algum tipo de alteração de consciência, não buscam alteração de consciência justamente para tentar, dentre outras coisas, sem querer simplificar quem usa disso, né, mas buscam, algumas delas pelo menos, não ponderar. Por isso que estão alterando a consciência, porque elas não querem ponderar sobre a vereda da vida. E aí, então, ele coloca duas pessoas, uma que não pondera e outra que pondera. O que é que nós temos que ponderar? Bom, vamos ver a partir do verso 4. Ele fala sobre aquilo que ele aprendia de seu pai e diz, adquire a sabedoria, adquire entendimento. Verso 5, né? Não te esqueças das palavras da minha boca, nem dela te apartes. Não a desampares, e ela te guardará, ama e ela te protegerá. Então traz benefícios sobre nós. O princípio da sabedoria é adquire sabedoria. Com tudo que possuis, adquire entendimento. Esse entendimento que ele vai dizer no verso 1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Então o entendimento é alguma coisa possível de ser conhecida, que nós temos que rechaçar aquela ideia de que entendimento seria ou alguma coisa muito difícil que só os intelectuais conseguiriam, ou alguma coisa que demandaria de nós, ou alguma coisa que de antemão é impossível de ser conhecida. Então é como se você pegasse esse tipo de conhecimento e elevasse a um estado tão alto que para você chegar lá você precisasse se chicotear, você precisasse andar de joelho para um monte de coisa, você precisasse fazer algum tipo de sacrifício humano. E não é esse o ponto. Ele está dizendo que o conhecimento e o entendimento é acessível a nós. E tudo o que a gente tem à nossa disposição, nós deveríamos gastar para adquirir esse entendimento. É interessante. Jesus Cristo disse, vocês querem ser meus discípulos? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Entretanto, os reis queriam se sentar junto de Jesus Cristo para ouvir aquilo que ele tinha para dizer sobre a vida. Ele continua mais, né? Verso 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Então ele fala de proteção, ele fala de sermos guardados, ele fala de, verso 8,
estima e ela te exaltará, e se abraçares te honrará. Exaltação e honra não são as coisas que as pessoas procuram? Exaltação e honra, como é que elas deverão alcançar isso? Buscando entendimento, buscando sabedoria e com tudo que nós temos, procurando adquirir esse entendimento. E ele começa a mostrar no verso 10 que os anos de vida seriam multiplicados pela vida de cada um de nós. Verso 11, no caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar, em andando por elas não se embaraçarão os teus passos. A gente não quer liberdade de ir e vir, não está na Constituição, que todo brasileiro, né, tem direito de ir e vir, é constitucional. Então, para nós não termos os nossos caminhos embaraçados, nós precisaríamos aprender a adquirir esse entendimento, e para isso nós precisamos aprender a ponderar sobre tudo isso que tem sido ensinado sobre nós. Veja que é Salomão na fase adulta, lembrando daquilo que seu pai havia ensinado a ele na infância. Ele está ponderando. Isso deveria ser para a vida de cada um de nós. Então, exaltação, honra, proteção, anos de vida multiplicados. Verso 12. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Você vai se lembrar de Jesus Cristo quando ele cura a vida de um gago que passou a falar desimpedidamente ou desembaraçadamente. Muito interessante. Jesus Cristo vem para nos desembaraçar das circunstâncias em que nós nos colocamos. Desculpa que eu esqueci de... não sei quem que vai ligar uma hora dessa. Depois eu ligo para ele, desculpa. Eu me lembro de Hebreus, quando ele diz que nós devemos nos libertar de todo pecado e de todo peso que tenazmente nos assedia. E, portanto, ele diz, desembaraçando-nos do peso e do pecado que dia a dia anda com a nossa vida. Então, o que tenazmente nos assedia é alguma coisa que anda constantemente ao nosso lado. Você veja, uma ideia, para a gente ganhar dinheiro é difícil, para você se perder é facinho. Para você casar demora, para você se perder é facinho. Enfim, para a gente fazer as coisas certas, você tem que estar prestando atenção dia após dia. Para você se embaraçar, basta um vacilo que você está se embaraçando na vida. Então, ele começa a demonstrar já desde o Antigo Testamento, verso 12, se nós andássemos por estes caminhos, nós não teríamos os nossos passos embaraçados. Veja a partir de agora, o que é que ele diz do verso 14 ao verso 18. Não entre na vereda do perverso, não siga o caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade, bebem o vinho das violências, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Do 14 ao 17, ele começa a demonstrar o caminho do ímpio, e por incrível que pareça, ele diz que foge deles o sono. Então, é uma boa coisa para nós ponderarmos que nem todas as pessoas que têm a perda do sono necessariamente são por coisas legítimas. Tem gente que perde o sono porque está planejando como fazer o mal. É muito interessante. Ele diz no capítulo 1, só para você ver, volta lá. Capítulo 1, filho meu, verso 10, né? Se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar, espreitemos ainda que sem motivo o sangue inocente. Quer dizer, é gente que está maquinando e pensando como embaraçar a vida de alguém que não fez absolutamente nada para ter a vida embaraçada. Um exemplo disso é a vida de Ramã, que pensou, trabalhou, tentando embaraçar a vida de outra pessoa, e Provérbio lá na frente vai dizer que a gente vai ter a vida desembaraçada, né? Ok, lá, verso 19, né? O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em quem tropeçam. Ele vai dizer no verso 19, não sabem eles em quem tropeçam. O caminho certamente cega a vida de cada um de nós. Essa foi uma das coisas, por exemplo, em 1 Coríntios, quando nós vimos que ao fato deles estarem atentos para a eloquência dos filósofos, fizeram com que eles não enxergassem
a verdadeira motivação ou conteúdo, se era verdadeiro ou não daquilo que eles transmitiam. Então a cegueira é algo passível de acontecer. Na verdade, 1 Coríntios vai chegar ao ponto de dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas logo em seguida diz, mas a luz do Evangelho brilhou sobre a vida de cada um deles. Quer dizer, quando nós andamos no caminho correto, no caminho da integridade, a gente evita entrar não só em embaraços, não só de desguarnecer a nossa vida, mas a gente também evita de ficarmos cegos e não enxergar as coisas como de fato elas são. Verso 21, não deixes apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, estes ensinamentos, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Aqui é uma questão interessante, já que as pessoas dizem que necessariamente a nossa vida seria biopsicossocial. Quem já não ouviu isso, né? Biológica, psicológica e social. Tá certo? Parcialmente sim, parcialmente não. O que é que está faltando? Está faltando o fato de nós sermos pessoas espirituais. Todos nós somos. Então ele está dizendo aqui, por que eu estou dizendo isso? Porque ele diz que quem guarda no íntimo do seu coração são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Tentar estabelecer uma definição de saúde, sem com isso necessariamente levar as pessoas a andarem em retidão de vida, num relacionamento com Deus, é você no mínimo dar uma definição parcial de saúde, pelo menos de acordo com a Escritura. Então, se a gente quiser ter saúde, a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, ok? A gente tem que cuidar da forma como nós andamos, mas também ele diz que é para a gente não se embaraçar nessas coisas, para a gente não se perder, para a gente não ficar cego, porque em alguma medida, quando essas coisas acontecem, você já ouviu aquela expressão, a cabeça não pensa, o corpo padece. Você vai ler Romanos capítulo 1, no fato do homossexualismo, e Deus diz assim, entregando-os a uma disposição mental reprovável para desonrarem seus corpos entre si, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Então, quando a gente faz alguma coisa que se embaraça na vida, onde é que vai se fazer sentir? No nosso corpo. É muito interessante que essa relação toda de não buscar sabedoria, e é exatamente, olha lá, capítulo 1, não buscar sabedoria, não querer entendimento, não querer essas coisas, pode produzir isso na vida de cada um de nós. Veja o que é que diz o capítulo 1, verso 23, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei vós recusastes, olha só, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes, não quisestes, verso 29, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então, em última instância, todas essas questões que nós estamos ouvindo, é uma questão que ele vai dizer exatamente resumidamente no verso 22. Até quando honestos amareis, escarnecedores desejareis e loucos aborrecereis. Certo? Então, em última instância, quando essas coisas acontecem com a nossa vida tem a ver com aquilo que nós amamos, desejamos e aborrecemos. Esse é o ponto do capítulo 4. Se nós não amarmos a Deus, que é o ponto dele, não desejamos a Deus, que é o ponto dele, e aborrecemos a Deus, que é o ponto dele, nós não desfrutamos de saúde para o corpo, não desfrutamos de exaltação e honra, não desfrutamos de multiplicação dos anos de vida, uma explicação possível, não desfrutamos de embaraço, de passos desembaraçados, não desfrutamos de tudo isso que Deus tem colocado em favor da vida dos seus. Então eu fico a pensar que todos nós precisamos aprender a orar para guardar essas coisas no coração, para buscar isso, para que a gente não seja atingido por uma cegueira tal que foi possível ser demonstrada na prática, não só em todo o povo de Israel, como na igreja de Corinto que nós vimos. As pessoas ficam cegas, elas não enxergam o verdadeiro valor que as pessoas têm. Eu quero terminar com 2 Coríntios capítulo 5, abra lá. 2 Coríntios capítulo 5. Diz assim. Então a gente tem que aprender a orar por isso, para pedir graça de Deus, para a gente não se tornar cego, tentando enxergar as coisas como elas são, para que esses benefícios se façam sentir pela nossa vida. 2 Coríntios 5, 15, ele morreu por todos, Cristo, né? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, quem não tenha o coração regenerado, vive em favor de quem? Quem não tem um coração regenerado, vive em favor de quem? Dele mesmo. Você lembra qual foi a Romanos capítulo 12, quando nós meditamos nele, que uma das primeiras coisas que acontece na obra de Cristo, na vida de quem ela é aplicada, é que ela se faz perceber na forma como nós usamos o nosso corpo e na nossa mente. E como é que a nossa mente muda? A primeira coisa não é em relação ao mundo, à política, lembra? É em relação a quem? A nós mesmos. É muito interessante. Então, é para que Deus dê graça, para a gente começar a prestar atenção nisso, para que à medida que Deus resgata o nosso coração e a gente enxerga as coisas, a gente não se faça pessoas cegas. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. À medida que a gente não pratica aquilo que existe para ser praticado na vida cristã, nós podemos facilmente nos tornarmos pessoas cegas. E para dizer que não é coisa da minha cabeça, 2 Pedro, agora sim eu termino com ele, abra lá para você ver. 2 Pedro, capítulo 1, veja o que é que ele diz lá. O segredo de 2 Pedro, do capítulo 1, verso 5, lembra qual é? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai. Lembra? Esse é o segredo. Então eu preciso reunir a minha energia para associar. Se eu preciso reunir a minha energia para juntar, é porque eu tenho a tendência para a fragmentação. Tá? E por incrível que pareça, esse foi um dos textos que me salvou de saber o quanto que eu tenho que estudar, o quanto que eu tenho que ser pastor, o quanto que eu tenho que estar com as pessoas. Porque elas têm uma ideia de que fé e conhecimento são coisas excludentes. Quando na Escritura, fé e conhecimento não são coisas excludentes. Veja o que ele diz no mesmo verso. Reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Então, fé e conhecimento podem ser coisas que andem juntas? Pode. Agora, podem ser coisas fragmentadas? Não só a fé e conhecimento, como todas as áreas da vida cristã, elas podem estar fragmentadas na nossa vida. E aí, vamos lá. Verso 8. Porque estas coisas, que coisas? Todas essas que devem existir unidas como um bloco só na vida dos cristãos, porque todas essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos, certo? Verso 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, que coisas? Que ele acabou de dizer. Dessas diversas áreas da vida cristã juntas. Para estas pessoas que não têm essas diversas áreas da vida cristã juntas, por falta de esforço dele mesmo, o que acontece? Verso 9. Todas essas coisas que não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Por isso, procurai com diligência cada vez maior confirmar. Então é muito interessante aquela ideia. Quem já falou que a eleição faz com que as pessoas se tornem preguiçosas? É só quem não lê a Bíblia, não é possível, cara. Porque é exatamente o que não está escrito ali. Está falando dos eleitos? Tá. E é porque é eleito para sempre? E é por conta disso que eu não faço mais nada? Não. Porque se eu não fizer nada, como eu estou dizendo para vocês, eu me torno cego. Que tipo de cegueira? É quase que uma cegueira de miopia, né? Você só enxerga o que está na sua frente. E isso não é o problema de criança. Você pega o Augusto, eu quero mamar. Não dou mamar agora, daqui a 2 minutos. Meu amigo, caiu o mundo. Porque ele só consegue enxergar 1 minuto na frente dele. E tem muita gente na igreja que só consegue enxergar 1 minuto na frente dela. A pessoa, por quê? Porque ela não exerce esforço para reunir todas as áreas da vida cristã numa só. E aí não experimenta aquilo que o provérbio está dizendo, de proteção, de honra, de vida desembaraçada, de saúde para o corpo, de refrigério. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem uma expressão dita por Jesus Cristo que é a vida abundante. E eu fico a me perguntar, onde é que está a vida abundante na vida das pessoas? Quando você olha, parece que está faltando alguma coisa. Aí o pessoal começa a inventar coisas. A única coisa que a gente precisa fazer, gente, é aprender a juntar as diversas áreas da vida cristã. Ah, eu estou bom na fé. Está faltando conhecimento? Estude mais. Eu estou bom no conhecimento. Está faltando virtude? Preste atenção.
Eu estou bom na virtude, está faltando domínio próprio, presta atenção, percebe? Olha para todas as áreas da vida cristã, não é olhar para uma área. Ah não, meu negócio é domínio próprio, o resto... Bom, se o seu negócio fosse domínio próprio, esse domínio próprio deveria afetar você para buscar fé, conhecimento. É estranho. As coisas são juntas, não são diferentes. E então o que eu tenho visto, que foi no início do ministério, quando as pessoas disseram, você vai ser um pastorzão, né, de visitar as pessoas, ou você vai ser um pastor de gabinete, que vai ficar estudando. Ou um ou outro, nenhum nem outro. Eu posso ser os dois? Aliás, essa palavra aqui não são para os pastores. É para quem? Para a igreja. Então quem tem que buscar isso? A igreja. Então é possível todos nós buscarmos isso? Bom, ele está dizendo que é. O eleito. Então eu fico a imaginar que se não há esforço da nossa parte, já regenerado, para fazer com que as diversas áreas da vida cristã estejam juntas, essa, para mim, é uma das respostas para as pessoas que não conseguem experimentar a vida abundante, de proteção, de honra, de vida desembaraçada, de saúde para o corpo e por aí vai. Então que Deus dê graça, em momentos de oração como esse, nos ajude a repensarmos sobre a nossa própria prática. Deus me dê graça. Por quê? Porque eu quero ser uma pessoa que pratica. Eu quero confirmar para mim mesmo que eu sou uma pessoa eleita. Para quê? Para que essas coisas não me tornem infrutíferas, eu continue crescendo cada vez mais, aumentando, não é isso que ele diz, Pedro? Essas coisas existindo em vós e em vós, aumentando. O que significa dizer que, na perspectiva cristã, quando uma pessoa se converte, quem é que deveria reger espiritualmente a vida da igreja com um calor espiritual, com fervor espiritual, que é o termo usado? Deveriam ser as pessoas mais velhas. Então é estranho um argumento que existe às vezes no meio da igreja, quando ele diz, nossa, eu espero que venha gente nova para esquentar essa igreja. Nossa, que coisa mais esquisita. Porque a perspectiva de Pedro é essas coisas devem existir e devem aumentar. Então, se essas coisas existem na minha vida e eu já era fervoroso no início da minha conversão, e se elas vão aumentar, significa que eu sou mais fervoroso. Então, quando entra uma pessoa no início da conversão, ela vai entrar num lugar gelado ou quente? Ela vai entrar num caldeirão. Não é do Hulk, mas é de um caldeirão. Né? Para quê? Então é estranho que as pessoas dizem, finalmente alguém se converteu, agora essa igreja vai se esquentar. Nossa, é muito estranho. Para mim é estranho isso. Porque o meu amor que deveria estar aumentando cada vez mais é natural. A gente conhece o nosso esposo, os nossos filhos melhor no início da vida deles ou conforme a gente vai andando com a vida deles? É óbvio que conforme você vai andando. Não deu tempo de você construir uma história com ele. Então o nosso coração está fervoroso com Deus no início? Tá, mas não deu tempo para construir uma história junto de Deus. Não tem uma história ainda. Não tem nada. Aí você vai dizer que este cara, agora põe os ministérios na mão dele que ele vai dirigir a igreja. Nossa, é muito estranho. Isso é uma aberração. Isso é uma falta de entendimento. No meu entendimento, é uma falta de entendimento total do que diz respeito à Escritura. Ele vai dar a sua parcela de contribuição? Vai. Mas ele tem que aprender com os mais velhos. Aí faz sentido para mim. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amarem seus maridos. Percebe? Aí você olha para o Salmo quando diz que ainda na velhice darão fruto. Nossa, aí a coisa começa. Aí começa a ter significado. Que a velhice não é um momento de você despachar a vida das pessoas, mas é um momento que ela vai construir mais e mais. Porque o amor dela está muito mais maduro. Ou pelo menos deveria estar do que o dos outros. Né? Então que Deus nos dê graça na busca e na tentativa de fazer isso para que a gente não se torne cego, né? Para que a gente enxergue de fato as coisas como elas são.